Brincadeirinha. Eu tava com a máscara de ninja, você viu? Máscara de ninja. Você deve estar entendendo nada que está acontecendo aqui. Esse povo gosta de uma brincadeira, né? É, povo doido. Povo doido. Mas aqui é o tema da nossa mensagem de hoje. Assusta não. Tem ninguém brigando aqui. Nós não. vamos falar sobre conflitos. Você viu que a gente teve um conflito aqui agora, não teve? Um conflito de interesse. Um conflito de espaço. interesse, de espaço. Nós fizemos isso até em câmera lenta, você percebeu? Câmera É que lenta a gente para não é a gente tão poder... bom ator assim, mas a gente tentou fazer meio um slow motion. É, a gente tá tendo que explicar o que a gente fez, né? Mas por quê? A gente está, na verdade, tentando exemplificar o que deve estar acontecendo na tua casa. Aí você vai falar para mim, o quê, pastor? Na minha casa? Não, na minha casa não tem conflito. Sinto te dizer, mas nós não conseguimos sobreviver sem conflitos. Ainda mais agora, em tempo de pandemia, que tá todo mundo dentro de casa, que não pode sair. A casa, mesmo que seja grande, mesmo que tenha quintal, parece que a gente se esbarra toda hora. A gente vai pra cozinha, vai todo mundo junto. A gente vai pro... vai todo mundo junto. A gente tenta trabalhar online e sempre tem alguém passando por trás da câmera. Essa é uma época, irmãos, que nós estamos vivendo e nós estamos cada vez mais juntos. Nós estamos em confinamento, você está aí na sua casa, está a sua família, e nesses conflitos que surgem, são conflitos conjugais, são conflitos de gerações, porque tem gerações diferentes aí. Tem geração que os adultos tendo conflito com os menores, com as crianças, e as crianças tendo um conflito com os adultos, porque elas não querem ficar em casa preso. Conflito de interesses. Conflito e aí os de idosos interesses. também, né? Os Também. idosos começam a fazer pirraça, querendo fugir de dentro de casa. Você viu esses dias aí no jornal? Passou no jornal um tal de um caminhão cata-véio, você viu? O cata-véio que está passando na sua rua. E aí resolveram filmar os velhinhos, né? Que querem, na verdade, fugir. Aquilo ali é uma encenação, mas tem gente fazendo aquilo. Eles querem pular o muro, querem pular o portão para poder ir dar uma passeada. Não querem se sentir presos, né? Então, a gente está sabendo que tem uns irmãozinhos aí da igreja que ficam arrumando pretexto para ir na padaria, no mercado, para ir numa lotérica pagar uma conta. Querido, se você está na faixa de risco, se você tem cabelinho branco, se você como é que é? Chupou aquele pirulito do Zorro. Se você chupou Bala House. Não, Bala House não. Bala House ainda existe. Como é que ela... Soft. A Soft, já engasgou com bala soft? Então não sai de casa, querido, fica em casa. Se usou que chute, fica em casa. Conga, fica em casa também. Se teve Walkman, fica em casa. Tá? Escutou LP, bolachão, o Correia acho que foi dessa época, né, Correia? Você teve um Walkman, né? Não, antes disso, você escutou muita música em LP, fica em casa. Mas, gente, olha só. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre epidemia de conflitos. Por quê? Porque nesse momento em que nós estamos em uma epidemia, ou pandemia, nós estamos tendo muito mais conflitos. Quer ver só? Quais são os dados ali? Você marcou os dados pra gente? Sim, tem alguns dados estatísticos que são muito preocupantes. Uhum. Pode passar. Saiu aí uma informação que é assustador. Dá uma olhadinha ali. 15% aumento, tá, gente? É um aumento de 15% na violência doméstica. Aqui no Paraná. O Paraná já é um pouquinho mais acostumado, né, a ficar junto, sem falar nada. Agora, em São Paulo, o aumento foi de 30% só nessa época em que nós estamos... Denúncia, né? Isso aí. Aumento do número de denúncias de caso de violência doméstica. Violência contra a mulher, violência contra os filhos. E no Rio de Janeiro... Assustador. Dobrou o número de violência doméstica, cresceu 50%. E você pode reparar pelas redes sociais que o número de divórcios também disparou. As pessoas não estão suportando ficar o tempo todo junto daqueles que dizem que ama. Mas por que isso acontece?
É isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre conflito. Os conflitos, ele acontece porque nós estamos próximos. Muito próximos. Né? Próximo, nós estamos próximos, então o conflito vai acontecer. Aí você vai dizer para mim, mas pastor, na minha casa não tem conflito. Não, então olha só, tem duas formas que eu vou poder responder isso para você. A primeira, se não tem conflito, é porque possivelmente você simplesmente é isolado, está junto vivendo na mesma casa, mas você é isolado, você não tem a intimidade suficiente de se relacionar com as pessoas, ou a outra pessoa... Que demonstra um isolamento emocional. Ou a outra pessoa tenta fazer com que você não tenha a sua própria opinião. E se sobressaia, querendo talvez mandar no território. Ou então você já está tão acostumado a não opinar, a deixar para lá, a não resolver, a enfiar para debaixo do tapete, que você já até acostumou com isso. Mas isso não é saudável, não é isso que faz parte do plano de vida abundante que Deus tem para você. Ou você realmente tem conflito. Porque para nós termos conflito, nós fomos criados para viver em sociedade. Nós não fomos criados para viver isolados. E nós estamos isolados com as outras pessoas. Tudo bem que hoje nós temos esse privilégio de ter a tecnologia, onde nós podemos chegar na tua casa através da internet e podemos conversar, você pode ouvir uma mensagem, também cantar um louvor junto, mas nós não estamos podendo chegar próximo das outras pessoas e o ser humano ele sente muita falta disso. Você percebeu no início que nós fizemos essa homenagem, porque esse é o mês da família, o mês de maio é o mês da família, porque nós estamos com saudade de abraçar os irmãos, saudade de rever pessoalmente. Nós vemos, às vezes, pelo vídeo, falamos pelo telefone, mas nós estamos com saudade de apertar a mão, de dar um abraço, porque nós não fomos feitos para vivermos isolados. O ser humano não foi feito para isso. É interessante que esse aumento da violência acontece. Por quê? Porque o marido e a mulher trabalham fora, as crianças estudam, isso quer dizer, saem de casa, se relacionam com outras pessoas, depois retornam para casa e tem aquele momento íntimo de família, mas é um momento limitado, é cronometrado, tomou banho, jantou, e botou para dormir e aí vira aquela rotina louca. Agora, quando nós precisamos estar realmente juntos, teve uma canção que hoje mesmo a gente vai cantar ela, que diz que lá em casa eu posso ser o que eu realmente sou. É dentro de casa que a gente tem a liberdade de ser quem a gente é, falar o que a gente pensa, comer o que a gente gosta, dizer que não quer aquilo que a gente não gosta. Parece que em casa, às vezes, a gente até perde um pouquinho da educação. Eu queria dizer para você, primeiro toque do dia, por favor, obrigado e com licença, fazer parte da educação dentro e fora de casa. Ser em casa. E claro. É para usar com o filho, para ensinar ele a usar, mas é para usar com o marido. Tem que pedir desculpa para filho, sim. Tem que pedir perdão para marido, sim. Para mulher também. Então, hashtag fica a dica. Aí você deve estar pensando assim, então como é que eu faço para resolver isso? Se eu tenho conflito em casa, então eu devo me afastar? Não, irmãos, você não deve se afastar. Nós não estamos falando e dando um conselho para você se afastar das pessoas, mas nós precisamos gerenciar esses conflitos. Conflitos sempre vão existir, só que nós precisamos resolver os conflitos para que esse conflito não aumente e acabe se tornando algo muito maior, como uma separação, como uma briga, como uma violência doméstica. Então, para isso, nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, que é a história de Abraão e Ló. Porque relacionamento familiar não é só relacionamento conjugal, né? É relacionamento com o irmão, com o cunhado, com sogra, com o genro, com o primo. Família, com sogra sim, viu? Família é tudo isso aí que tem junto misturado, sentado no seu sofá nesse exato momento. Esse povo que mora debaixo do mesmo teto, isso é família. Isso aí. Então vamos lá, se você puder acessar a sua Bíblia, o seu aplicativo, a sua Bíblia também física, né, de papel, escrito. Então que você possa abrir lá em Gênesis capítulo 13, que diz assim: Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã.
e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Não havia pastos que desse para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abraão disse a Ló: nós somos parentes e chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Eu não quero dizer para você que vocês precisam se separar, tá? Não é isso que nós estamos querendo dizer para você. Só que assim, neste caso foi necessário porque Ló não era a mulher de Abraão, Ló era sobrinho. Então eles puderam se separar. Por isso, nós vamos entender um pouquinho quais são os conselhos que nós temos aqui. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Isso tem que virar aqui. Quais são os conselhos que nós conseguimos identificar com essa passagem? E o primeiro conselho que nós vimos, opa, tá voltando aqui, peraí. O primeiro conselho, porque nós estamos juntos. Isso vai acontecer e vai acontecer sempre. Nós não podemos fugir ou evitar os conflitos. Nós não podemos simplesmente achar, não quero ter conflito com a pessoa. Assim, simplesmente você está evitando a pessoa e você não está solucionando, alimentando. Isso pode gerar algo muito maior. Porque ignorar que existe um problema sentado no meio do sofá da casa não faz o problema ir embora. Ele não some quando ele é ignorado. Na verdade, ele fica ali sendo alimentado e crescendo. E às vezes, para evitar o conflito, você vai se distanciando gradativamente. E aí, quando você vê, você já está tão distante emocionalmente da pessoa que você já não alcança mais a pessoa. Então, é necessário que aconteçam os conflitos, porque com os conflitos nós conseguimos identificar personalidades diferentes. Eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu temperamento, ela tem a personalidade dela, o temperamento dela, só que nós precisamos aprender a conviver juntos, ela respeitando a minha opinião e eu respeitando a dela. Isso é que é importante. Nós vimos que o ser humano que vive em sociedade, ele precisa se adaptar a tudo isso. Você não pode simplesmente achar que uma pessoa da sua família, uma pessoa da sua igreja, tem uma opinião diferente da sua e você vai se isolar dela. Isso é errado. Nós precisamos aprender a nos convivermos juntos e cada um com a sua opinião. Se eu gosto de amarelo, não é porque a pessoa gosta de verde que eu vou simplesmente riscar ela do meu círculo de amizade. Eu tenho que, na verdade, trazer pessoas que têm opiniões diferentes para poder formar uma família completa. Quando você ama uma pessoa, você aceita essa pessoa. Mas essa pessoa não se torna um segundo você. Não se torna um clone seu. Apesar de quando a gente namora, a gente começa a detectar ali um monte de afinidades. Ah, você gosta disso? Ah, eu também gosto. Ah, qualquer banda que você gosta de ouvir. Ah, eu gosto de banda. Ah, eu também. Ah, que legal. A gente se acha, né? A gente se encontra nas amizades, nos relacionamentos amorosos.
E parece que vai ser tudo flores. Mas os melhores amigos são aqueles que discordam de você e que te dizem, ó, você está andando por esse caminho é errado. E isso na família precisa existir amor, precisa existir amizade, parceria. Meu marido, ele precisa dizer para mim algo em que eu estou errando e eu preciso parar e analisar. Será que ele está certo? Será que se eu não fizer do jeito dele, não vai ser melhor para todo mundo? Só que entenda uma coisa, fazer isso com amor. Com amor. Não é simplesmente chegar e falar, tá errado isso! Gente, isso não pode. Isso fecha portas. Isso fecha portas e isso não vai ter nem o conflito, vai ter só a briga. Então é importante que você saiba gerenciar esse conflito. Nós vemos no texto aqui que Abraão, ele percebeu algo que estava acontecendo. Então o primeiro problema foi que o texto diz pra gente que surgiu através dos pastores que estavam cuidando das ovelhas dele. Não era ele tendo um conflito com o seu sobrinho, mas na verdade os seus empregados estavam, tendo um conflito entre eles porque não tinha espaço suficiente para todos eles ali. Não havia espaço para as ovelhas de Abraão, nem espaço suficiente para as ovelhas de Ló. Era muita gente. O texto inclusive fala que ainda estavam os cananeus e os perizeus estavam ainda vivendo naquela época, naquela região. Então o espaço era pequeno. Por isso que os dois começaram a ter um conflito. E aí vem o detalhe e vem a sabedoria. Vocês imaginam só. Se isso já aconteceu na sua família, você deve perceber assim, quantas famílias já foram destruídas simplesmente por causa de uma briga de um pequeno detalhe. Coisas pequenas, normalmente são coisas pequenas que acontecem, é coisa pequena que vai começar. Nós demonstramos aqui algo pequeno para você poder entender que é em algo pequeno que as coisas começam. Começa o conflito e você simplesmente não dialoga com a outra pessoa, você não resolve, você simplesmente não quer conversar com a outra pessoa. Você não fala, mas você também não ouve. Não ouve. Quando você quer empacar, você nem ouve o que o outro e fala, dá o direito do outro falar. Isso é uma barreira que você começa a construir na frente daquela pessoa. E é interessante que o texto mostra que o conflito deles foi gerado pela prosperidade. A gente está acostumado na escassez ter algum tipo de conflito. Mas eles estavam sendo prósperos, eles estavam sendo muito abençoados, que as ovelhas começaram a reproduzir, e o rebanho ficou grande de um, o rebanho ficou grande de outro, já não cabia mais eles juntos no mesmo lugar. Então, não importa se é escassez ou se é abundância, os conflitos fazem parte da vida e eles precisam ser gerenciados, negociados, conversados. Isso que nós vimos no texto. Abraão, ele tinha disposição para resolver os conflitos. E ele simplesmente chamou o seu sobrinho e falou assim, nós somos parentes, nós somos irmãos. Não é bom que nós tenhamos briga entre nós, conflito entre as nossas famílias. Nós precisamos resolver. Então, a primeira coisa, como um conselho que nós vimos no texto, é que é necessário que haja disposição das duas partes. Você precisa realmente destruir esse muro que você acabou construindo na frente daquela pessoa e abrir espaço para o diálogo. Às vezes em casa, às vezes lá está lá, o marido e a esposa estão lá em casa, teve algum probleminha pequeno e aquilo lá foi aumentando, porque a mente começa a trabalhar e aumentar ainda mais o problema, que nem lembra mais qual foi o motivo. Porque começa a pegar outras coisas que não aconteceram, mas que aconteceram no passado, e trazendo ali, colocando como fosse tijolos. Daí você não tem nem mais a vontade de olhar para aquela pessoa. A construir uma parede tão grande que você não consegue nem ver, nem olhar para a pessoa. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender é ter disposição para resolver. E disposição para resolver já desde o início. Se é algo pequeno ou se é algo grande. Começou lá embaixo. Já chuta com o pé. Calma, chutar com o pé é perigoso. Senão você vai. O tijolo. Cuidado, né? Para não deixar virar mureta. Né? Então nós precisamos
ter a disposição para poder desfazer o conflito, ou resolver o conflito, ou gerenciar o conflito, como aconteceu aqui. Abraão, ele conseguiu identificar o problema. Seus funcionários devem ter chegado para ele, ó, estamos tendo problema aí, ó, as ovelhas do teu sobrinho lá tá dando problema, os pastores estão querendo vir para cá, não tem espaço suficiente. Ele simplesmente falou, Ló, vem cá, vamos conversar. Nós temos um problema em comum e nós precisamos resolver porque nós somos família. Isso é que é importante entender. Nós somos família. Então, se você tem algum conflito, já começou alguma coisa, tenha a disposição para resolver. Não importa se é alguém da sua família dentro de casa, se é alguém da sua família que não está morando com você, ou se é alguém, inclusive, da igreja, é seu irmão também. Não comece simplesmente a construir uma barreira para poder você isolar aquela pessoa, simplesmente porque você não concorda com as opiniões daquela outra pessoa. Você nunca vai achar alguém que tenha a mesma opinião que você, porque nós somos pessoas diferentes. Todos nós somos diferentes. Não adianta você achar que alguém vai ser igualzinho a você, porque você não vai conseguir achar. No verso 8, diz assim, ó, um dia Abraão disse a Ló, nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando. Os meus empregados briguem com os seus empregados. Teve disposição. Então a primeira coisa que a gente aprende no texto é que preciso ter disposição. Vamos para o nosso segundo. Isso. O segundo lá diz, lembre-se, as pessoas estão acima dos conflitos. Não é estão acima, né? É acima. Faltou um mazinho ali, mas na correria não deu tempo. Lembre-se que as pessoas estão acima dos conflitos. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Do que objetos. As pessoas são importantes. Então não adianta você achar que você vai... Quantas vezes a gente já viu famílias se destruírem por causa de herança? Os pais trabalharam a vida toda, deixaram uma pequena herança para os filhos, e os filhos têm aquele conflito e aquela briga por algo que foram os pais que deixaram. Por isso que alguns pais, inclusive, falam assim, eu não vou deixar nada para vocês, porque eu não quero deixar briga para vocês, eu quero deixar algo para vocês crescerem. Então fala assim, ó, ou vocês conseguem crescer enquanto eu estou vivo, ou depois você não vai ter nada do que eu tenho, porque eu vou doar para uma instituição, eu vou doar para uma igreja, para um hospital, porque eu não quero que vocês tenham briga depois que nós formos, por causa daquilo que nós conseguimos conquistar. Quantas vezes nós vimos várias famílias se destruírem porque simplesmente colocou as coisas e os objetos e os conflitos acima das pessoas. As pessoas são muito mais importantes. Nós vemos aqui que ele parou e ele analisou a situação e ele simplesmente falou assim, ó, vamos resolver. E ele, o que ele fez? Ló, olha só, olha para cá. Olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Para nós não brigarmos. Então, se você quiser ir pelo lado direito, nós vamos para o lado esquerdo. Se você for para o lado esquerdo, nós vamos para o lado direito. E com isso é o terceiro ponto em que ele aprende a ceder. É importante a gente entender. Nós precisamos aprender a ceder. Não fique achando que você tem que sempre ganhar, sempre ganhar. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Isso aí. O que você quer? Você quer ter razão? Pare de querer ter razão. Isso não leva a lugar nenhum. O importante é você ser feliz. E se você colocar as pessoas acima dos objetos ou dos conflitos, você vai simplesmente dar o braço a torcer em determinada situação, porque você vai entender que as pessoas são mais importantes. É interessante que isso acontece muito quando a gente perde um parente. Você soube, fulano morreu. Aí vem aquela culpa, aquele desespero, porque eu não falei, porque eu não disse, porque eu não perdoei, porque eu não fiz as pazes, porque eu não fui no aniversário, porque eu não fui no casamento. E aí você entra num túnel de desespero, e isso te consome e te leva para uma depressão. Então, dê flores enquanto a pessoa está viva, ame enquanto a pessoa está viva, perdoe essa pessoa enquanto ela está viva. Liberte-se, libere a pessoa.
Aprenda a ceder. Não fica carregando peso desnecessário, não. E o CD é tão bom, porque olha só, vou dar um conselho pro casal aqui, ó. Tá lá vocês dois, tá? Você, a sua esposa, você e seu marido tá lá, né? E precisam tirar férias. E aí os dois têm opiniões diferentes. Um quer ir para Gramado, o outro quer ir para o Rio de Janeiro. Um gosta de frio, outro gosta de calor. Não é melhor ceder? Ah, mas você vai dizer assim, não, mas pastor, sou eu que sempre cedo. Isso é um problema. Ô, rapazinho, o outro lá que nunca cede, vamos acordar para isso aí? Vamos perceber que você também precisa ceder, porque não é só a sua opinião que vale, mas a dos dois. Porque nós estamos em um momento de conflito onde não vai ter perdedores, mas vão ter dois ganhadores. Porque quando você cede para sua esposa porque ela quer ir para Gramado, você vai com ela e você vai ser feliz com ela. Você vai ganhar, porque Gramado é um lugar romântico. Lugar quente, não, lugar frio e que precisa ficar junto. Lugar quente, a gente não pode nem se encostar, que tá não, suado. areia. Não dá. Né? Bem Então, por aí. aprende a ceder, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito com isso. Irmãos, nós já estamos partindo já para o final. Nós temos o quarto slide. Quarto slide. Cadê? O rapazinho estava descansando. Olha lá. Enroscou. Tá, tudo bem. Abraão disse: vamos continuar sendo família. É preciso ceder para viver em harmonia. É preciso pôr as pessoas acima dos problemas. Se for preciso perder algo, dinheiro, posses para manter o convívio, vai valer a pena. Então, meus irmãos, vamos aprender a gerenciar conflitos. Vamos aprender que nós precisamos ceder. Quanto mais você cede, você não está numa concorrência, você não é concorrente da sua esposa, você não é concorrente do seu pai, do seu tio, do seu avô, dos seus filhos. Você é a família, nós somos famílias. Nós somos um time. E nós estamos trabalhando e lutando pelo mesmo propósito. Então não fique achando que se você ceder, você simplesmente vai estar perdendo. Você não está perdendo. Você está apenas permitindo que a opinião de outras pessoas que pensam diferente do que você também tenha uma vez. Não fique achando que é só você que vai ter a vez sempre. Porque se você tiver esse pensamento, você vai sofrer muito na vida. Então, meu irmão, hoje, aparentemente, Abraão saiu perdendo. Aparentemente, ele saiu perdendo. Mas depois você vai ver que ele acabou ganhando muito, porque Deus abençoou grandemente ele por causa disso. Ele cedeu, seu sobrinho ficou com uma parte que uma área que tinha mais água. Era melhor naquele momento, mas no decorrer da história, um lugar tão bom, tinha pessoas que já habitavam naquele lugar. Então, depois você pode ver, inclusive, todo o texto. É uma passagem que nós já lemos, porque nós lemos lá desde o início. Estamos lendo a Bíblia toda em menos de um ano. Nós já passamos por essa passagem, mas é importante você voltar lá para você poder perceber que ele cedeu, mas ganhou, porque Deus, ele abençoa aquele coração amoroso. Abraão, ele deu um passo para trás. Ele podia ter ficado com raiva. Ele podia ter brigado por aquele pedaço de chão. Mas ele deu um passo para trás, ele cedeu. E aí Deus fez ele dar 1, 2, 3, 10 para frente. Todas as suas ações nesse mundo que aparentemente não resultam em nada, Deus está vendo. Deus vai recompensar você toda vez que você fizer a escolha certa. A escolha de perdoar, a escolha de ceder, a escolha de não bater quando tem vontade, a escolha de não beber quando sente necessidade de extravasar. Todas as escolhas que você fizer, que você precisar pagar um preço caro dentro de você mesmo, é o Senhor que vai olhar para você e vai dizer: gostei disso, meu filho. Segura a tua onda agora aí que eu vou te abençoar, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer ganhar.
Às vezes é preciso perder alguma coisa para ganhar outra melhor, outra maior. Então, meus irmãos, que você aprenda a gerenciar os conflitos, para que isso não gere algo ainda maior, para que você não entre na estatística, para que você se mantenha casado, para que você se mantenha como família, para que você se mantenha lúcido de tudo isso. Vamos aprender a ceder, vamos aprender a valorizar as pessoas, porque os conflitos não estão acima das pessoas, mas as pessoas valem muito mais. No nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa, se precisar de alguma coisa, contar conosco. Você pode me ligar, você pode mandar uma mensagem, se você tem algo para poder compartilhar com a gente, ou pedir um conselho, pode entrar em contato com a gente. Nós estamos à disposição para te ajudar em algum conflito, é algo que você não precisa nem dizer, mas se você quiser entrar em contato com a gente para orarmos juntos, nós vamos orar para que Deus possa te dar sabedoria e inteligência, para você gerenciar melhor todos esses conflitos que têm acontecido nas nossas vidas. Você não está sozinho. Você tem uma família maior do que aquela que mora dentro da sua casa, e ela é a família de Deus. Família Esperança. É a sua igreja. Se você está sofrendo alguma violência doméstica, nós queremos te dizer que você não está sozinho. Você pode contar com a gente também. Você pode gerenciar esse conflito até a página 2. Desde que não envolva agressão física, desde que não envolva aprisionamento, cativeiro. Porque começa a ser cativeiro, cárcere privado, quando você começa a ser privado dos seus direitos. O de ir e vir, todos estamos cerceados, mas quando você passa, como mulher agora eu falando, você perde o seu direito de falar, o seu direito de opinar, às vezes você perde o direito de todas as coisas dentro da sua casa e você começa a ser violentada verbalmente e de várias outras formas. Nós queremos te dizer que você precisa sim denunciar. Você não precisa ficar refém do medo. Você precisa pedir ajuda. Você não pode ficar quieta e fingir que não está acontecendo nada. Porque enquanto você cala, os seus ossos adoecem. E Jesus não veio para te obrigar a viver uma vida fracassada. Ele veio para te dar vida em abundância. E você, homem também, que não está conseguindo gerenciar a sua família e está com perdeu o emprego, está desempregado, pensa como é que vai ser o amanhã, não vou conseguir dar conta da minha família, e aí você começa a ceder às drogas, aos remédios, aos vícios e à bebida, e aí quando você bebe, você perde o seu controle, você perde a sua razão, e perdendo o controle e a razão, você pode perder a sua família. Então, nós oramos com a igreja para que a sua família esteja debaixo da graça de Deus e que o amor de Deus inunde o coração de vocês, para que vocês possam se amar, que você possa respeitar os seus pais idosos, que você não levante a mão para eles, que você não levante a voz para eles, que você compreenda que eles são de uma outra geração, que eles jamais imaginaram que vivenciariam algo parecido, de ter que ficar confinado dentro de casa. E às vezes eles ficam pensando, o que eu fiz de errado porque meu filho não deixa eu sair de casa? De acordo com a idade do seu idoso, trate ele com amor, com carinho, com respeito. Se ele não entende, respira fundo e ama mais um pouquinho. Por isso, briga dentro de casa só de travesseiro. Tá bom? Feche os olhos, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus amado, nós queremos te louvar, Deus, por tudo que tem acontecido. Queremos te louvar, Senhor Deus, por esses momentos que estamos passando. E queremos te pedir que o Senhor possa estar nos ajudando, ó Pai, a cada um de nós, a tua família, Senhor Deus, os teus filhos, que têm passado por muitos momentos de conflitos, ó Pai, porque estamos, ó Pai, um pouquinho diferente do que estávamos há 2 meses atrás. Mas no nome de Jesus, que possamos administrar e gerenciar todos esses conflitos, para que possamos realmente não construir barreiras entre pessoas, mas que possamos aumentar o amor entre elas. No nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa cada um dos meus irmãos que estão em casa. Protege cada um deles, Senhor Deus, que eles possam realmente entender que eles precisam resolver esses pequenos problemas que têm surgido para não permitir que cresçam ainda mais e se torne algo muito mais grave. No nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai. Amém.